Vamos ler algumas coisas, duas passagens que eu tinha pensado. Mas nós queremos conhecer mais de teu brando parecer. Podemos abrir em Lucas 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos ler rapidamente essa passagem que nós bem conhecemos. Lucas 15, versículo 11. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como a um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Até aí. Há interrupções divinas que são necessárias. Nessas duas passagens que nós vamos ler, essa é uma e a outra vai ser em Lucas 10. Lá nós temos aquela passagem do samaritano. E em ambas passagens, nós já ouvimos muitas pregações, muito boas pregações do Evangelho, falando do perdido, do pecador perdido, que tanto nessa do pródigo como naquela do samaritano. Em ambas nós vemos uma aplicação, quanto ao perdido, e são boas aplicações, sem dúvida. Mas nós poderíamos também olhar por um outro prisma essas passagens, como aqui nessa que nós acabamos de ler. Uma interrupção divina acontece, mas necessária. Esse filho pródigo, pródigo quer dizer o gastão, esse filho gastador, ele desperdiçou os seus bens e depois houve algo que não estava no programa, vamos dizer assim, dele. Então esse filho chegou até bem baixo no seu caminho, mas ele era filho. E aqui nós vemos uma parábola em que não aparece o nome Deus, mas aparece o Pai. Mas nós vemos Deus agindo ocultamente, Deus trabalhando através das circunstâncias para que esse filho fosse alcançado, para que ele tivesse uma interrupção na sua vida. Então Deus tinha que prover circunstâncias para isso. Então houve uma grande fome no lugar. Aí, aqui nessa passagem, vemos que Deus está trabalhando de uma forma para levar uma
consciência, né, a reconhecer o que ele havia feito. Essa passagem nos leva a esse aspecto de que há necessidade, e é primordial, é importante essa necessidade de a consciência ser tocada. E esse filho diz: pequei. Pequei e vou lá ter com meu pai porque eu pequei. Então, isso é uma necessidade, mas é uma necessidade primordial, nós podemos dizer. Fazer-nos chegar ao ponto de dizer pequei. Uma circunstância, um momento, né, causado por essas circunstâncias, promovida por Deus mesmo. Vejam que coisa interessante. Deus mesmo provê uma circunstância dessa para que ele chegue a ser tocado na sua consciência e dizer: pequei. Isso, nós vemos esse trabalho de Deus, né? Depois nós vemos o trabalho do Pai, o amor do Pai, esperando esse filho, incessantemente, esperando, aguardando até que ele retornasse. Mas houve necessidade dessa interrupção divina. Esse filho teve que chegar um momento que foi interrompido no seu caminho, nos seus propósitos, para chegar a essa consciência. E nessa passagem, então, eu queria somente deixar essa nota de que houve necessidade de sua consciência ser tocada. Ele chegar ao ponto de dizer: pequei. Mas assim mesmo, uma providência divina, né, para que ele chegasse a esse ponto. Agora nós podemos ler em Lucas 10, por favor. Lucas 10, versículo 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Aqui também nós estamos vendo que houve uma interrupção. Ele fala que descia, versículo 30, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Interessante, nós vemos que essa palavra descia, né, é de fato uma verdade. Topograficamente, Jericó
estava abaixo de Jerusalém. E moralmente também nós podemos entender que esse homem realmente descia. Ele descia de Jerusalém para Jericó. Ele descia e ele pensava em ir mais longe. Ele pensava realmente em chegar a Jericó. Agora, Jerusalém é a cidade em que havia bênçãos relacionadas a ela. Os moradores de Jerusalém tinham promessas. Esses que não moravam em Jerusalém concorriam a essa cidade para oferecer seus sacrifícios, para oferecer as suas primícias, celebrarem suas festas com os moradores, juntamente, de Jerusalém. E eles tinham privilégios, promessas, né, relacionadas a essa cidade. E era a cidade do grande rei. Os que habitavam ali tinham todos esses privilégios. Essa cidade era tão privilegiada para os santos que eles tinham um lugar que eles podiam ir para celebrarem suas festas, adorar a Deus. Enfim, tinha o templo, algo muito precioso para eles. Quer dizer, para um santo, né, em Israel, não faltava nada em Jerusalém. Tinha tudo o que eles precisavam. Mas esse homem descia, saiu dessa posição de privilégio para descer. Às vezes nós ouvimos, né, de jovens que deixam seus lares, querem deixar, o pai, a mãe quer deixar seu lar, e eles muitas vezes ainda não perceberam a bênção que eles têm de estar nesse lugar, nesse lar. Eles não acordaram ainda para pensar, eu tenho tudo aqui. Meu pai, minha mãe, alimento, arrumam minhas coisas que estão esparramadas, cuidam, limpam, lavam minha roupa. Mas, sabe, muitas vezes, eu não quero falar só para os jovens, não, eu não estou dando indiretas. Nós não percebemos a bênção de onde nós vivemos. E quando saímos dessa bênção, desse lugar de bênção, nós descemos. Moralmente, nós começamos a cair. E às vezes, precisamos disso que nós vamos ler aqui agora. Ele fala que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Eu vou falar mais um pouco de Jericó também, porque falei de Jerusalém, né? Lugar de bênção e tudo. E Jericó? O que lemos acerca de Jericó? Vamos ler em Josué 6, 26. E naquele tempo Josué esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e edificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. E sabem o que aconteceu em 1 Reis 16, 14? 1 Reis 16, 14. Desculpa, é 34? Isso mesmo, 34, obrigado. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Muitos anos depois, alguém quis edificar novamente essa cidade e, à custa da perda do seu primogênito, ele pôs o fundamento. E, à custa da perda do seu mais novo, ele pôs as portas.
Então, essa cidade de Jericó nos fala de maldição. O homem descia de Jerusalém indo para Jericó, para um lugar de maldição. Jericó, ele pensava encontrar muitas coisas, satisfazer as suas próprias paixões, seus próprios desejos. Ele queria chegar nessa cidade e talvez encontrar lá uma capa babilônica, como aconteceu quando Josué escreveu o seu livro contando da tomada de Jericó. Riquezas babilônicas. Babilônia nos fala de corrupção moral, corrupção de comércio, de todo o sistema corrupto desse mundo. Então, ele pensava chegar em Jericó e achar coisas, riquezas para ele. Mas eu pergunto, que vale riquezas, que valem paixões, prazeres, sem Deus? E o que é pior? Com o Deus desse século. E que vale? Mas ele, na sua ilusão, nos seus pensamentos voados, não dando valor ao que ele tinha atrás, ele queria ir, ele ia lá. Então, voltando em Lucas 10, esse homem, então, com esses pensamentos, esses desejos, sem conseguir enxergar mais nada senão a sua própria vontade, suas próprias paixões, ele, não, eu vou para Jericó. E então nós vemos essas palavras no versículo 30 ainda. E caiu nas mãos dos salteadores. Uma inesperada interrupção. Seus planos, suas ideias, caiu nas mãos dos salteadores. Se sabe que um salteador tira tudo que você tem, né? Ele deixa você sem nada. E muitas vezes, até na vida de Abraão, nós pensamos isso, né? Deus provou, até ele ficar sem recurso nenhum. Abraão e Sara não tinha condição. Chegar a 100 anos de idade e não ter filho, como que vai? Não tem como. Esgotou os recursos humanos todos. E aquilo que poderia parecer uma desgraça na vida desse homem que descia, na verdade, isso foi uma interrupção para evitar que ele chegasse a uma desgraça ainda maior. Cair nas mãos dos salteadores é uma desgraça. Mas chegar a Jericó era algo muito pior. Sem Deus, com o Deus desse século. Mas Deus age novamente, assim como lá na do filho pródigo, ele age em circunstâncias para interromper esse caminho, graças a Deus que é assim conosco. Nós não temos capacidade para entender muitas vezes essas coisas, mas Deus age assim. Ele interrompe o seu caminho. Parece uma desgraça, mas ele está evitando uma desgraça ainda maior. E daí nós encontramos as demais palavras aqui. Os quais o despojaram, né? Caiu nas mãos dos salteadores, no versículo 30 ainda. Os quais o despojaram. E não foi só isso, não é que deixaram ele sem nada e tudo bem. Não. Espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Assim é o inimigo. Ele tira o que você tem, ele maltrata você e deixa você num estado que você parece que está morto. Não tem solução. Esse é o inimigo.
com toda a maldade das suas intenções, ele quer fazer isso. Mas por trás disso está Deus, permitindo algo até que esteja meio morto. Você não perde sua vida se você é salvo, se você crê em Cristo. Você não perde sua vida. Mas muitas vezes você vai parecer meio morto. Porque deixou-se levar, né, pelos enganos seus mesmos e do diabo. Esse homem então se encontrou-se, foi deixado ali meio morto. Aí começa uma outra fase, né? Versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Esse sacerdote é uma representação, uma figura da religião humana. Um sacerdote aqui em Israel, ele era um dos principais personagens, né? Porque Deus tinha relação com o povo, e os que intercediam, os que ofereciam coisas do povo a Deus, sacrifícios, ofertas a Deus, era o sacerdote. E o sacerdote também trazia para o povo as coisas de Deus. Então, o símbolo mais perfeito da religião humana. Só que a religião humana, tanto a judaica como que se tornou, né, eu digo humana porque a religião judaica realmente foi uma religião estabelecida por Deus, a única que foi estabelecida por Deus. Mas depois ela se corrompeu e ela só tinha interesses, assim como hoje nós vemos no cristianismo também. Então a religião, e ainda digo de passagem, né, como a lei também o era, a lei exigia do homem. Mas quando chegou esse homem religioso, esse sacerdote, ele exigia o quê de um homem morto? Porque aos olhos dele estava morto. E a religião tem um particular que ela quer tirar das pessoas. Ela nunca quer dar. E ela não podia exigir nada, que o morto fizesse nada, desse nada para ela, para a religião, e no caso aqui para esse sacerdote, porque ele não podia, ele não estava incapaz. E a religião, quando vê que uma pessoa é incapaz de dar alguma coisa, ela passa de largo. Se você não pode contribuir, se você não pode ser útil para a vida para dar sustentação, né, a esse sistema religioso, ele não vai se interessar por você. Ainda mais quando não pode tirar nada dele. Passa de largo. Aí nós vemos o outro, um levita. Vocês sabem que os levitas, eles tinham o encargo, né, no tabernáculo de desmontar os utensílios, carregar, montar de novo. Então eles, na religião judaica, eles eram os que trabalhavam, os que tinham as obras. Então é uma figura para nós também das obras aqui. Nós vemos que esse levita também vê o semi-morto lá, vai esperar a obra dele, não tem, passa de largo também. Obras não podem salvar você, não podem restaurar você. Eu estou falando mais essas coisas não no sentido de uma alma perdida, mas mais no sentido da restauração de uma alma caída. Esse levita também não podia fazer nada. Porque o que ele intenciona é obras, é tirar aí um semi-morto, não tem. Meu filho, seu filho, eles podem muitas vezes estar semi-mortos. E vai exigir deles o quê? Senão essa interrupção divina, que é tão necessária. E
passou de largo. No versículo 32. E de igual modo também, 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Um samaritano. Sabe que o samaritano é uma pessoa, nesse tempo aqui, né, rejeitada, assim como foi o Senhor Jesus. Uma pessoa rejeitada, ninguém atribuía nada a ele, nenhum bem nele, nada. Essa é uma figura bem do Senhor Jesus, esse samaritano. E o que faz esse samaritano, seu comportamento para com esse meio morto, é muito impressionante. Estou falando essas coisas para nós conhecermos um pouco mais desse Salvador que nós temos, desse libertador, desse homem que tem misericórdia, amor, que quer nos salvar, que quer nos manter, que quer nos levar para a glória com Ele, e Ele fará isso com todos os que creram nele. Chegou ao pé dele. Esse não passou de largo, olhou, não, chegou ao pé dele, chegou bem próximo. Como fala no fim aqui, ele fala, quem foi o próximo daquele que se aproximou dele? Ele foi o próximo. Chegou ao pé dele. E vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Ele não fez nada, o Senhor, e não faz nada para nos restaurar por poder somente que Ele tem, por sua capacidade divina de fazer todas as coisas. Não. Ele tem esses sentimentos. Ele foi um homem. Ele é um homem, não foi? Ele é um homem. Um homem com todas as características de um homem. Hoje, irmãos, nós temos um homem na glória. O que é isso? Esse é o Evangelho da glória, né, de Deus. Porque nós temos um homem verdadeiro na glória, já. Mas um homem. E esse homem moveu-se de íntima compaixão. Vejam, nas mãos de quem nós estamos? Desse homem. Esse homem que se move de íntima compaixão, repito, pelos seus filhos, pelos meus, por todos, nós que tanto precisamos de um homem que tenha compaixão. No versículo 34. E aproximando-se, foi o próximo, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Eu estava pensando, será que tinha uma ordem aqui? Será que isso significa alguma coisa? Irmãos, acho que se nós pusermos azeite numa ferida, antes de colocarmos vinagre, né? O que ele falou aqui é vinho. Antes de colocar vinho, eu acho que vai amenizar a dor que aquela ferida iria provocar. Vai umedecer aquilo antes de aplicar algo que, embora seja útil, necessário, melhor dizendo, é necessário o vinho para desinfetar, mas ia primeiro aliviar a sua dor. Ele pensou em tudo sobre essa pessoa, como que ele poderia restaurar essa pessoa. Ele não disse uma palavra, esse samaritano, reprovando, uma palavra de julgamento contra ele. Não disse nada para ele que pudesse causar ainda mais dor nele, pelo que ele estava passando. Não reprovou esse homem. Eu não digo que essas coisas não tenham seu lugar, seu devido lugar, mas eu estou falando do caráter do Salvador, do Senhor que nós temos. Ele não falou nada, aliviou as suas dores,
curou também, desinfetou, né? Aplicou o que era necessário a ele, mas não falou uma palavra. Eu lembro aquele versículo em Atos, quando Paulo tinha tanto desejo de ir para Roma, e daí ele diz que ele iria, né, de qualquer maneira para Roma, que ele estava disposto a dar sua vida. O que os irmãos estavam chorando? Que ele estava disposto a dar sua vida, porque eles não veriam mais o rosto dele e tudo. E daí chega um momento em que, ao invés de ele confiar no Senhor e descansar no Senhor, ele usa do seu direito de sua cidadania romana, né, para se defender daquilo que ele tinha dito. Estou pronto a dar a minha vida pelo Senhor Jesus. E aí ele é encarcerado e chega à noite no cárcere, o Senhor se põe ao lado dele e fala para ele: Paulo, convém que vá a Roma. Mas não fala nada para ele. Ué, cadê a sua valentia? Não, já basta. A circunstância, ou as interrupções que Deus, na sua graça, tem que fazer conosco, basta muitas vezes, basta. Nós podemos ter certeza que o Senhor não vai chegar para nós: mas você também agora. Não. Ele faz isso aqui. Não fala uma palavra, cuida dele. Depois, a diferença, né, do sacerdote e do levita. E pondo, no fim do versículo 34, e pondo-o sobre a sua cavalgadura. É interessante, não tirou nada dele. E além de não tirar nada dele, pegou a ele, que estava meio morto, e levou e pôs na sua cavalgadura. Quer dizer, a maneira mais confortável possível, nesse momento aqui, era levá-lo, pô-lo num lugar que ele pudesse ir sem andar com as suas próprias pernas, que ele não podia. Esse samaritano pegou essa pessoa, pôs na sua própria cavalgadura. Quer dizer, aquilo que era um conforto para ele, que era necessário para ele, ele usou para o outro, para o meio morto. O mais confortavelmente possível para esse momento. Ia levar esse meio morto. Levou-o para uma estalagem. Essa estalagem nós podemos aplicar como uma representação da Assembleia hoje. Esse homem, né, nesse estado que ele estava, cuidado assim pelo Senhor em seus primeiros socorros, podemos dizer assim, foi levado a esse lugar. E ali ele, no versículo 35, no 34 ainda, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Eu sempre pensava que ele tinha levado para essa estalagem, esse que caiu nas mãos dos salteadores, e tinha deixado ele lá, mas não. Pelo que me parece aqui, dos versículos seguintes, ele cuidou dele até o outro dia ainda. Porque nós precisamos de Cristo. Nós vamos ver que o hospedeiro é importante. Mas, e também na Assembleia, né, os irmãos são muito importantes. Mas é interessante que nós precisamos desse samaritano para cuidar de nós intimamente, dentro de nós. Porque não terá valor, nem a Assembleia, nem os irmãos, se nós não tivermos Ele. Se Ele não tratou conosco intimamente, dentro de nós, o único recurso nosso, o único que é verdadeiro, o propósito de toda essa interrupção é que nós tenhamos algo íntimo com Ele. Ele pode nos salvar, Ele pode cuidar de nós quando caímos. Essa coisa é muito importante, sabe?
eu repito, é muito importante. Os pais, né, o lar, nós temos a palavra de Deus, a assembleia, os irmãos, coisa muito importante. Mas sem ele, sem a realidade dele em nós, não existe nada. Ali, se nós chegarmos na assembleia e o Senhor estiver ali conosco, mas intimamente, né, com cada um, não digo ele no meio de 2 ou 3 congregados, eu estou dizendo assim mais pessoalmente. Ele dentro de nós. Ele cuidando de nós. Aí chegou nesse lugar, no final do versículo 34, ele cuidou dele. E partindo no outro dia, por isso que eu disse que passou a noite cuidando dele, ele não tem problema, ele não tem tempo, ele vai cuidar de nós. E ele, no outro dia, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele. E tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Interessante. Aí no outro dia, depois de cuidar dele, pegou ainda, deu 2 dinheiros para o hospedeiro, falou, cuida dele. E olha, não tem limite. O quê? Porque não pôs limite. Ele só deu 2 dinheiros, né, para ele continuar, porque ele, quando ele voltasse, o que fosse preciso o hospedeiro gastar, não teria problema, ele podia gastar quanto ele quisesse, que ele ia cuidar dele. Esse hospedeiro, logicamente, é uma figura do Espírito Santo. O Espírito Santo, na Assembleia, que nós somos trazidos, né, já em condições de, vamos dizer assim, de respirar, né? E ali o Espírito Santo, então, vai cuidar de nós, através da sua palavra, do amor dos irmãos. Eu quero frisar uma coisa. Quando eu digo que é necessária essa comunhão nossa íntima, pessoal com o Senhor, eu não estou querendo dizer assim, como, não importa a Assembleia, o que me importa é a comunhão com o Senhor. Não, Paulo não ensinou assim. Ele era oferecido, ele falou que não importava ser oferecido como libação sobre o sacrifício da fé dos filipenses, acho. Outras passagens falam que a vida dele pela igreja, o que ele tinha que sofrer pela igreja, tudo ele fazia pelos irmãos, pela Assembleia. Então, essa ideia de que nós estamos aqui por causa do Senhor e não por causa dos irmãos, isso não tem lugar. É a mesma coisa que nós dizemos, eu tenho fé, eu estou salvo e eu não preciso mais me importar com o testemunho que eu dou aqui nesse mundo. É a mesma coisa que isso. Não, um cristão, um que tem fé, que está vendo a Cristo como seu Senhor, seu Salvador, ele não tem essas ideias de pensar em largar tudo, não. E assim também o Senhor na Assembleia. Ele realmente, quem que vai dizer que está aqui por causa de um homem? Não é isso. Mas dizer que é menos importante, sabe, nós estamos na Assembleia, com os irmãos reunidos e juntos, em harmonia, isso seria negar a verdade, porque Paulo não ensinou assim. Então, o que eu estou dizendo, né, é mais essa parte do cuidado desse homem misericordioso para quando nós caímos. Então, ele pôs, e esse dinheiro deu, esse hospedeiro, né, ia cuidar. Olha que precioso que é você poder ser trazido, né, quando Deus agiu dessa maneira, essa interrupção, quando esse samaritano cuidou de você, cuidou das suas feridas, avivou a sua alma, deu vida, porque você estava meio morto, pegou e trouxe você para um lugar. Porque já que ele teve tanto cuidado, ele não ia levar você para um lugar ruim. Imagine, se ele fez tudo isso,
Se ele não fez como o sacerdote, se ele não fez como o levita, como que ele ia levar você para um lugar ruim? Não. A Assembleia é um lugar de bênção. É um lugar que, apesar das nossas diferenças, apesar de haver muitas coisas, nós devemos saber que é um lugar onde, além de Cristo estar ali quando ela está reunida, o Espírito Santo está não só habitando em você, mas habitando entre nós também. E Ele quer cuidar de nós. E Ele tem todo o suprimento, e Ele tem, assim, por assim dizer, um cheque em branco, para Ele gastar tudo quanto tem para nossa restauração, para nossa edificação, para o nosso conforto, para Ele nos dar crescimento espiritual, conhecimento das coisas celestiais, para Ele nos dar a conhecer as glórias de Cristo, as bênçãos que nós temos em Cristo, não apenas por Cristo, mas em Cristo. Nós somos herdeiros com Ele. Essas coisas todas, muito mais, estou frisando algumas, nós temos, aprendemos na Assembleia. Como? Pelo Espírito Santo. Como? Pela Palavra de Deus. Deus tem provido, ainda nos nossos dias, irmãos, nós estamos vivendo nos dias que, antes de começar a conferência, nós lemos alguns versículos em Atos, mostrando o estrago que está na Assembleia, o testemunho aqui na Terra. Então, o que nós temos de bênção, o que nós temos de cuidado, né, que esse hospedeiro também teve conosco, sabe? E com um cheque em branco para mostrar as insondáveis riquezas de Cristo. Ele pode gastar quanto ele quiser. E tem gastado isso para nos ter restaurados, nos manter animados, nos manter em pé na fé, manter a esperança, a fé, o amor. Isso tudo nós temos na Assembleia. Versículo 35 no final: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. O que é isso? Quando voltar. 2 dinheiros podem significar 2 dias. O ordenado, né? A diária paga por 2 dias. Nos fala também de 2000 anos. 1 ano para com o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O Senhor está nas portas. Ele foi antes. Ele veio, ele fez uma obra na cruz, ele satisfez a Deus plenamente, salvou a nós pela mesma obra, ele ausentou-se, mas ele voltará. Então, assim como as primeiras coisas que passaram, já se passaram, a outra não tem como não ser também tão real como aquelas que passaram. Hoje ele está ausente, mas ele voltará. Eu te pagarei quando voltar. Cristo está às portas. Para nós, da igreja, muito mais do que para Israel. Porque nós seremos tirados daqui antes sequer do princípio das dores. Depois vem a grande tribulação. Deus experimentando o homem aqui nesse mundo ainda. E depois o seu juízo, né, sobre este mundo. E depois estabelecer o seu reino aqui neste mundo. Mas antes do princípio das dores, nós já estaremos fora. Nós já seremos levados. Nós somos guardados da ira futura. E então esse dia para nós,
cristãos, é um dia muito impressionante. É um dia de ruína, realmente. Nós reconhecemos, oramos, choramos. É um dia de ruína, mas é um dia de muita bênção também. Sabe? É um dia que nós podemos conhecer essas maravilhas de Cristo, ser cuidados na Assembleia, ter esse lugar de bênção para nós. E as nossas bênçãos são todas celestiais. Então eu queria apenas deixar essas palavras, sabe? Que esse samaritano realmente, o caráter dele, a sua misericórdia, seu amor, o próximo de cada um de nós, é aquele que realmente sabe como restaurar, sabe como cuidar. Essa pessoa é em quem nós temos crido e podemos manter essa fé, essa esperança, porque Ele não muda. Ele é o mesmo eternamente, Cristo. Queria deixar apenas essas palavras, podemos dar graças.